prece e aí eu dou sequência. Tá bom, faço sim. Tá? Por favor. Tá bom. Então, nós vamos fechar os nossos olhos a partir de agora. Agradecer a Deus, a Jesus, essa oportunidade, essa irmandade querida, onde nós nos reunimos com muita alegria no coração. Não sabemos o quanto é gratificante tirarmos algum tempo do nosso dia e buscarmos a sintonia com os nossos irmãos do plano maior, espíritos amigos, que trabalham na Serra do Cristo, nos ajudando a aprender para melhor servir. Te pedimos, Jesus, que fortaleça o nosso bom ânimo, nos dando a fé, a coragem de enfrentar os momentos difíceis a qual a humanidade passa, mas que sabemos também que a nossa vibração, a nossa oração é usada como lenitivo de equilíbrio a esses que se sintonizam com o teu nome. Estejam eles em quaisquer casas de socorro físico, mental ou espiritual. Sabemos dessa energia de luz que se propaga no momento em que nos reunimos em oração. E te pedimos, Jesus, que essa tarefa continue nos enchendo desse bom ânimo e que esse bom ânimo se transforme cada vez mais em esperança e fé. Muito obrigado, Senhor, esteja conosco, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Muito bem. Muito bem, Miranda. Tudo bem. Meus caros amigos aí de Joatuba, eu estou com saudade de vocês. Eu gostaria muito de estar presente, mas não sendo possível, vamos conversar à distância e que a gente esteja irmanado espiritualmente, tá bem? Ô, Miranda, eu vou sair da live que eu vou para uma outra tarefa, tá bom? Sim. Nós temos um representante de Itabira também, viu? Ah, é? Que bom. Quem é ele? A Glenda. A Glenda? A Glenda Rosa. Glenda Rosa. Glenda, seja bem-vinda. Eu vou sair da tela aqui, tá? Ok, ok. Muito bem. Meus amigos, hoje nós temos do Evangelho segundo o Espiritismo, A Fé que Transporta a Montanha, do capítulo 19. E eu tenho 2 itens para a gente conversar a respeito. O item 6 e o item 7. Nós vamos conversar pelo item 6, cujo título é A Fé Religiosa, Condição da Fé Inabalável. Item 6. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levado ao excesso, produz o fanatismo. Assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é à luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Nada na nossa vida é por acaso. Desde criança, eu sempre discuti a fé cega. Eu queria sempre explicações, eu estava sempre à procura de respostas. E hoje, para minha alegria, esse tema veio para eu conversar com vocês. Vamos fazer um pequeno histórico, porque quando se fala da fé cega do ponto de vista religioso, nós temos aí uma história de um passado enorme, onde
desde a muita antiguidade, muito antes de Jesus, os reis absolutistas, que assim o foram até o fim da Idade Média, eles determinavam o que você podia, o que você não podia. Eles determinavam a vida e determinavam a morte. Eles, ligados aos religiosos da época, determinavam os conceitos e não admitiam que eles fossem discutidos. Isso aconteceu por séculos e séculos e séculos. E no decorrer desse tempo, para a gente não esticar muito esse começo, vamos até Moisés, onde, diante da nossa ignorância da época, diante da liberdade que os judeus tiveram ao sair do cativeiro no Egito, imaginavam, na ignorância nossa daquela época, que tudo seria permitido, porque estávamos livres. E os desmandos e as dificuldades começaram. Então, Moisés teve que redigir o Pentateuco, colocando regras muito rígidas, como forma de contenção das nossas liberdades, das nossas libertinagens, do nosso desrespeito à liberdade. E colocou um Deus castigador, que era a forma que nós entendíamos àquela época de nos contermos diante dos abusos. E esse conceito de Deus castigador veio até Jesus. Chegando em Jesus, Jesus nos traz a lei de amor. E altera substancialmente, não é que altera, complementa a lei de justiça que Moisés havia trazido, porque para que haja amor é preciso que haja justiça. Por isso Moisés veio antes de Jesus. Muito bem. Só que Jesus lançou a semente do amor, da solidariedade, da fraternidade, da compreensão, do entendimento, da irmandade que somos todos nós. Mas, infelizmente, o homem ainda estava preso às antigas ideias. Por volta de 300, 400 anos depois da vinda do Cristo, algumas religiões voltaram totalmente à situação de comando, de liderança, de determinação daquilo que se podia e daquilo que não se podia fazer, e não permitindo que cada um de nós pudesse raciocinar, discutir, trocar ideias a respeito. Porque no momento em que eu coloco uma fé cega, eu estou matando literalmente a liberdade de raciocínio, de opinião. E, em nome desta fé cega, nós iniciamos, desde essa época, 400, 500 anos depois de Cristo, uma fase de perseguição àqueles que eram chamados de hereges. Por isso é que Kardec coloca aqui, levado ao excesso, produz o fanatismo. Entendia-se, àquela época, que quem não seguia os preceitos determinados pela Igreja não mereciam nem viver. Então, o conceito absolutista do rei que tudo podia entrou também nas igrejas e, junto
Com os reis, os sacerdotes passaram a determinar quem podia viver e quem não podia. Essa situação perdurou e veio se agravando até 1300, 1200, 1300, 1400. Em 1500, também tivemos fases horrorosas de perseguição, de inquisição e de atitudes inteiramente descabidas diante do que é para nós hoje um Deus Pai amoroso e um Jesus extremamente amoroso que veio nos dizer desse amor do Pai. Em nome de Deus, matamos, depredamos, destruímos lares, tudo. Infelizmente, foi o que aconteceu. Por isso, estou chamando a atenção para esse fato, porque eu acho que, historicamente, é bom que a gente tenha sempre em mente o fato de que a gente tem que aprender com a história. E, ao aprender com a história, nós vamos verificar onde erramos, aonde a história nos diz que nós erramos e como nós vamos agir daqui para frente para evitar, pelo menos, os erros já cometidos. Então, em razão disso, é que a gente trouxe essa fé cega, essa fé sem o raciocínio, sem o conhecimento da verdade, porque aqui Kardec diz também que, assentado no erro, cedo ou tarde, a fé desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer no progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é à luz meridiana. E, por outro lado, também, juntando-se a isso, há sempre o lado vaidoso, o lado do orgulho do homem, em que, se eu sou participante de uma determinada religião, eu já pressuponho que aqueles que participam de outra religião estão totalmente errados e que eu estou de posse da verdade. E como eu não quero abrir mão da verdade que eu possuo, eu não tenho respeito e consideração por aquele que pensa de forma diferente de mim. Ou está comigo, ou está contra mim, né? Quantos reis já disseram isso no passado, também nessa época absolutista, onde tudo era permitido e nós não tínhamos órgãos, estrutura governamental que pudesse impedir que esses fatos ocorressem, né? Então, Kardec termina aqui o item 6 dizendo que preconizar alguém a fé cega, ou seja, determinar para alguém a fé cega sob o ponto de crença, é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. E não há como nós entendermos, não há como nós compreendermos as coisas, sejam elas quais forem, divinas ou não, se nós não raciocinarmos, se nós não esmiuçarmos a ideia para que a gente possa efetivamente compreendê-la. Muito bem. Aí, vamos agora para o item 7. Antes, um parênteses. Os comentários que vocês desejarem, façam, por favor, aí ao lado, só que eu não tenho a técnica do Marcelo, então eu não consigo colocar o que foi escrito aqui na tela. E depois, de vez em quando, eu dou uma olhada sobre os comentários e eu vou falando a respeito, vou lendo a eles também, ok? Vamos lá no item 7 agora.
Disse vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve nem o que ainda é mais certo, se impõe. Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Não é à fé que compete procurá-los, a eles é que cumpre ir-lhe ao encontro. E se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Tende, pois, como certo que os que dizem nada de melhor desejamos do que crer, mas não o podemos, apenas de lábios o dizem e não do íntimo, porquanto ao dizerem isso tapam os ouvidos. As provas, no entanto, chovem-lhes ao redor. Por que fogem de observá-las? Da parte de uns há descaso, da de outros o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Da parte da maioria há o orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata, mas centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de natureza retardatária. As primeiras já creram e compreenderam, trazem ao renascerem a intuição do que souberam. Estão com a educação feita. As segundas tudo têm de aprender, estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará, e se não ficar concluída nesta existência, ficará em outra. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira com que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século, tanto assim que é precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela pretende impor-se exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo, e dela é que se pode, com verdade, dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago que dá nascimento à dúvida. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. A esse resultado conduz o Espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Vamos lá. Por que a gente separou o 6 do 7? Porque no 6 nós estávamos falando de forma coletiva. Eram maneiras em que se impunham as condições para toda a sociedade. E a sociedade, necessariamente submissa, não tinha o que fazer. Só os iniciados, só a elite, podia ter acesso aos livros, aos estudos, às ideias, mas eles mantinham esse conhecimento para si, como forma de, mantendo o povo na ignorância, dominá-los mais facilmente. Qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência.
Muito bem. Só que no item 7, aqui, Kardec já fala de uma forma individual. Né? E ele diz que a fé não se prescreve, de onde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Na nossa vida, nada nós conseguimos sem esforço. Portanto, quem procura, acha. Basta que que a gente se disponha a efetivamente procurar aquilo que a gente deseja. Na medida em que nós procuramos aquilo que a gente deseja e o fazemos de forma séria, de forma idônea, de forma clara, com um objetivo bom e justo, tudo começa a conspirar a favor para que você encontre a verdade, o conceito, a ideia que você procura. Seja para enaltecê-la, porque você entendeu que ela está de acordo, seja para abandoná-la se o estudo lhe trouxer a convicção de que aquele conceito, aquela ideia está errada. Mas não cabe, não há como nós adquirirmos os nossos conhecimentos, a nossa estrutura, o nosso desenvolvimento, o nosso progresso, sem trabalho, sem disciplina, sem esforço. Sem a busca, sem a persistência da busca daquilo que a gente deseja. Então, aqueles que se dizem que não têm culpa por não ter fé, já estão errando de partida. Não? Como a fé não se prescreve nem se impõe, como é que nós vamos consegui-la? Como é que nós vamos entendê-la? Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Aqui já há um aspecto de amplitude que nós precisamos chamar a atenção. Quais são as verdades espirituais? O que a gente poderia entender por isso? Estamos falando das leis divinas e naturais, cujo germe para desenvolvimento encontra-se impresso na nossa consciência. Jesus, na sua pregação, trouxe para nós parábolas, estudos, frases, pensamentos, ideias que abrangem todas as leis divinas e naturais. É evidente que ele não desenvolveu-as como foram desenvolvidas pela doutrina espírita, porque à época de Jesus nós não estávamos ainda suficientemente preparados para esse entendimento, ou pelo menos para esse princípio de entendimento mais profundo e mais completo dessas verdades espirituais, as verdades do que nós chamamos céu. Né? Então, é evidente que esse estudo não é, em princípio, tão simples, tão fácil. Os princípios espirituais eles em si, são simples, mas o nosso entendimento deles, a compreensão que nós necessitamos ter deles, a ampliação do conceito para que a gente tenha a fé raciocinada, que é a fé inabalável, essa precisa de amplitude, precisa de estudo, precisa de pesquisa, precisa de conhecimento, precisa de troca de ideias, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Eu estou expondo a vocês
as minhas ideias a respeito, baseado naquilo que o Kardec está falando aqui. Pode ser que eu diga alguma coisa até que eventualmente venha contrariar o que está aqui. Não que eu esteja contrariando Kardec de forma alguma. Aí o erro é meu, né? Mas cada um de nós, quando comenta um assunto, o comenta de acordo com a sua forma de ver, com a sua forma de entender. E cada um de nós pode ter uma visão um pouquinho diferente do outro, neste ou naquele aspecto. Mas estejamos certos de que o princípio básico, o conceito básico, é fundamental, é essencial para que cada um de nós raciocine a respeito. E muitos, como ele diz aqui, espera que a fé os procure. Seria fácil, não? Eu fico aqui sentado calmamente e, de alguma forma, a fé vem até mim. Que mérito eu teria se eu passaria a ter uma fé para a qual eu não cooperei em absolutamente nada? Veio de graça. Chegou. É evidente que essa forma, esse comodismo é inaceitável, né? E eu já disse aqui que não é a fé que compete procurá-los, a eles é que cumpre ir-lhe ao encontro. E se buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Foi o que eu disse um pouco antes. Nós vamos sempre encontrar aquilo que a gente procura e, por mais difícil que seja, o nosso esforço, a nossa dedicação, o nosso estudo, a nossa persistência fará com que a gente vá entendendo, através do tempo, os conceitos e ideias que a gente procura. Nada de melhor desejamos do que crer, mas não o podemos. Apenas do lábio o dizem e não do íntimo, porquanto ao dizerem isso tapam os ouvidos. As provas, no entanto, chovem-lhe ao derredor. Porque fogem de observá-las? Da parte de uns, há descaso. De outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Da parte da maioria, há o orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Vamos conversar um pouquinho sobre essas três hipóteses aqui que estão aqui ao final. E eu vou ligar com o atavismo, o conceito que a gente traz de séculos, séculos e séculos lá de trás. Nada discutido, o rei podia tudo, os sacerdotes podiam tudo, nós não podíamos absolutamente nada, então tínhamos que tão somente aceitar e concordar e baixar a cabeça. Então, isso gerou em muitos o descaso. Se eu não entendo, se eu não sei como é que funciona, e se não me permitem tentar entender isso, quero saber. Viro as costas, vou embora. Não me interessa algo que eu não estou entendendo e que ninguém me dá uma explicação. Depois do descaso, vem o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Difícil mudar de hábito, né? Nós, que trazemos muito em nós ainda o homem antigo, cheio de vícios, de dificuldades, e quando a gente começa a verificar a responsabilidade, logo no começo de qualquer estudo sobre fé, sobre religião, vem automaticamente na nossa cabeça o senso de responsabilidade. Ao vir o sentimento, o senso de responsabilidade,
nós temos que olhar para dentro de nós mesmos e verificarmos quem somos, como somos e o que pretendemos ser. Nesse momento, começam as nossas dificuldades. Começa uma coisa que chama reforma íntima. E reforma íntima, todos vocês eu acho que sabem, não é fácil. Nos colocarmos diante de um espelho, olharmos para nós mesmos e decidirmos nos enxergar como efetivamente somos, é uma situação em que nos leva a iniciar um processo de mudança de hábito. Eu tinha um hábito, por mais errado que fosse, eu estava convivendo bem com ele e acomodado porque, de certa forma, eu fui me compondo na situação e aceitando um velho e errado hábito na minha vida. No momento em que eu percebo que eu vou precisar mudar de hábito, inicia uma coisa que, para ser delicado, chama-se desconforto. Porque eu ainda não entendi o hábito novo que eu preciso e ainda não abandonei o hábito velho. Mas eu estou numa situação instável, porque eu estou entendendo que o hábito velho já não vai me servir. Mas eu ainda não entendi o hábito novo. Como fazer? Aceitar a fase de instabilidade, procurar meios de se posicionar, se basear na prece, na oração, no estudo, na conversa com os amigos que sabem mais do que a gente, esses irmãos queridos que estudam muito e trazem muito ensinamento para a gente, para que a gente possa ir compreendendo paulatinamente como mudar de hábito, como adquirir hábitos mais saudáveis, novos. Daí o desconforto, daí a instabilidade, daí a insegurança, daí a incerteza. Eu vou dar conta? Será que eu consigo? Claro que consegue. Porque, como eu disse, quando você quer, tudo conspira a favor. E é óbvio que também tem um outro aspecto aí. Nós temos um hábito velho de centenas e milhares de anos. Começo a entender que eu tenho que mudar para hábitos novos que eu ainda não tenho experiência. Eu já quero mudar de uma vez. Quero sair do velho para o novo. Não há como. A natureza não dá saltos e o nosso conhecimento também não dá saltos. Por isso, as nossas reencarnações, por isso, os nossos trabalhos em cada encarnação, de estudo, de trabalho, de pesquisa, de vivenciamento e de testemunho. Cada um de nós tem a cada encarnação e reencarnação, o testemunho a ser dado, seja nas coisas mais simples, menores, mas é gradativamente que nós vamos subindo no conceito, é gradativamente que nós vamos adquirindo novas condições, novos valores, resultantes de novos conceitos que a gente vai aprendendo. E o terceiro, da parte da maioria, há o orgulho negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se
diante dela. Nós temos duas maneiras de nos curvarmos diante dessa força superior. Por escolha, por vontade. E aí nós vamos ter uma facilidade um pouco maior de compreensão e de entendimento dela, porque a gente demonstra o desejo de se curvar diante dela, ou pela expiação, pela dor, porque eu vou fugir dela tanto e tanto e tanto, e vou cometer desatinos e tanto e tanto e tanto, que num determinado momento, a lei de causa e efeito diz: Miranda, chega. Aí vem a dor, e ao invés de aceitá-la e entendê-la como uma forma de despertamento, eu passo a achar Deus injusto porque me mandou uma dor, uma situação que eu não merecia. Ou seja, persevero e permaneço no mesmo orgulho que me cega. Muito bem. Essa é a nossa luta. Creio que tenha sido a de vocês, é a minha. Cada um de nós, à sua maneira, no seu momento, vai tendo o seu momento de despertamento para as novas ideias, para os novos conceitos, para a nova vida. E a partir do momento em que esse momento chega, tenhamos a certeza de que seremos ajudados. E não teremos como voltar atrás, porque ao despertar, nós entendemos o seguinte: opa, até aqui eu estou errado. Então, a partir de agora, eu preciso iniciar uma vida nova. Eu vou dar uma paradinha, estou vendo que as pessoas escreveram aqui, eu vou ler. A Selma fez aqui alguns comentários, vou ver se mais alguém antes fez. Acho que não, parece que a Selma foi a primeira. Selma, o Espiritismo nos confere uma fé raciocinada que adquirimos pelo estudo constante, a mente sem preconceitos, a humildade. Assim vamos alicerçando a fé raciocinada e, consequentemente, a reforma íntima. Ok, muito bom. A fé raciocinada é muito importante para que possamos, estudando, analisando, compreender pelo menos um pouco todos os atuais acontecimentos dolorosos que foram permitidos por Deus. Não como castigo, como muitos às vezes acreditam, mas como objetivo principal de uma mudança mais profunda na ordem das coisas, visando o aceleramento da evolução da humanidade. Perfeito. Na verdade, o que ocorre é que, quando eu disse que vem a dor, eu não quis colocar e jamais colocaria, como no passado, que se trata-se de um Deus castigador. Em absoluto. Dentre as formas que o Pai tem de nos educar, a última, que eu tenho certeza que ele usa essa lei de coração contrito, é a dor. Miranda, você teve 1.348 encarnações. Não aprendeu até hoje? Continua a mesma coisa? Lamento. Mas a lei de causa e efeito atuará em você. Não é que Deus quer, não? É muito comum nas passagens religiosas e evangélicas dizer a vontade de Deus. Vamos entender essa vontade de Deus como sendo a lei divina e natural que Ele colocou para nós. Porque vontade para nós é algo diferente.
Eu tenho vontade de sair, eu tenho vontade de trabalhar, eu tenho vontade disso, eu tenho vontade daquilo. Aí depende do meu esforço para que eu realmente o faça. Mas a vontade do Pai está determinada de forma eterna nas leis divinas e naturais. Vamos cumpri-las e nós teremos total tranquilidade. Sim? Muito bem. Agora vem um outro item aqui que eu acho interessante. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam. Trazem ao renascer a intuição do que souberam. Estão com a educação feita. As segundas tudo têm de aprender. Estão com a educação por fazer. Ela, as que estão com a educação por fazer, entretanto, se fará. E se não ficar concluída nesta existência, ficará em outra. Eu acho interessante esse aspecto aqui, porque se nós olharmos à nossa volta, eu, vocês, todos nós, vamos encontrar pessoas simples, às vezes ignorantes, às vezes sem cultura, sem conhecimento, sem banco escolar, que às vezes nem sabe assinar o próprio nome, mas que tem uma fé fantástica. E se estabilizam, se baseiam nessa fé e tocam a sua vida de uma forma tranquila, de uma forma agradável, de uma forma de paz interior, que é algo, a meu ver, indescritível. Por que isso? Porque em vidas passadas, aquele espírito desenvolveu todo o conhecimento a respeito da fé, a respeito das leis divinas e naturais, e por circunstâncias da vida ou por escolha, como prova, resolveu vir nessa encarnação que ele assim está, simples, aparentemente ignorante, aparentemente apenas, porque pessoalmente eu tenho uns 2 ou 3 exemplos de pessoas que descritas dessa maneira que me demonstraram uma fé fantástica e inabalável. Um deles nem assinar o nome sabia e me deu lições fantásticas sobre a vida e sobre as coisas. Então, aquele que tem estabilidade, aquele que tem paz, aquele que tem tranquilidade, aquele que está em harmonia com o mundo, esse já desenvolveu em si essa fé raciocinada de compreensão das coisas e das variações que acontecem a cada encarnação nossa. Outros não sabem, não querem, não estudam, não veem, não trabalham e renascem em várias encarnações sem qualquer progresso. Mas quer queiramos, quer não, segundo as leis divinas e naturais, nós estamos fadados ao progresso, à evolução, ao crescimento. Então, por circunstâncias diversas, favoráveis, mais favoráveis ou menos favoráveis, mais tranquilas ou mais dolorosas, mais difíceis ou mais fáceis, nós vamos caminhar para o progresso e para a condição de espírito puro, quer queiramos, quer não. Cabe a nós medir esse tempo. Em quanto tempo eu quero atingir essa condição? Tempo para nós é diferente daquele do tempo de espírito, né? A gente tem,
Não adianta eu querer chegar à condição de espírito puro com uma encarnação. Impossível. A cada uma delas eu vou aprender um pouquinho das leis divinas e naturais e praticá-las. Porque não basta também eu só entender. Eu compreendi, eu entendi, mas não pratico. Aí vira letra morta. Como muitos países, inclusive o nosso, tem, e nós vamos falar disso aqui à frente depois no estudo do Livro dos Espíritos, leis fantásticas, que não saem do papel, porque não são aplicadas. Então, é preciso que a gente tenha também o sentido de praticidade, de colocar as coisas em movimento, a nosso favor e a favor daqueles que estão à nossa volta, aprendendo com eles aquilo que eles sabem que a gente não sabe, passando para eles o pouco que a gente sabe, para que a gente possa perguntar conhecimentos e experiências de vida. Muito bem. Já antecipei um pouquinho do último parágrafo, que fala que a resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século. E olhe que Kardec está falando isso do século XIX. Tem uma observação aqui abaixo, a nota da editora com relação a isso, mas simplificando, na verdade, no século XIX, Kardec já dizia que a fé cega não era daquele século, e, portanto, muito menos do século XXI que nós estamos. Já tive a oportunidade de falar um pouco sobre não basta crer, é preciso compreender. E não basta ver só também, é preciso compreender também. Né? E que nós usemos com toda a certeza de algo chamado livre-arbítrio e raciocínio. Fora Deus, Jesus, para nós encarnados, a meu ver, o principal princípio da doutrina espírita é algo chamado livre-arbítrio. Por quê? Porque ao me ser dada a liberdade plena para eu fazer o que eu quiser, a primeira coisa que eu começo a aprender é a noção de responsabilidade. Porque eu tomo uma atitude errada, vem uma consequência. Eu tomo outra atitude errada, vem outra consequência. Eu tomo uma atitude boa, vem uma benesse. Eu tomo outra atitude boa, vem outra benesse. Ou seja, eu começo a compreender que liberdade e responsabilidade estão andando uníssonas, juntas, uma ao lado da outra. Não existe uma sem a outra. E, ao mesmo tempo, eu estou entendendo a lei de causa e efeito. Comi demais hoje. Comida gordurosa, não tomei cuidado, exagerei. À noite eu vou passar mal. Porque o meu organismo não dá conta do volume de gorduras e de toxinas que eu coloquei nele. Isso é lei de causa e efeito. Simples, simples assim. Então, quando eu raciocino e quando eu uso da minha liberdade para pensar, pesquisar, procurar o que eu desejar.
eu vou encontrar. Se eu procurar o mal, eu vou achar também. Se eu procurar o errado, eu vou achar também. Então, na verdade, a ideia da fé raciocinada nos leva a todos os outros conceitos que estão nos 15 princípios da doutrina espírita e que eu fiz questão de chamar a atenção para livre-arbítrio, lei de causa e efeito, livre-arbítrio, lei de causa e efeito e me perdi. Desculpe. Então, mas o que importa é que a gente efetivamente raciocine a respeito de tudo. No passado, que eu citei no começo da nossa conversa, infundia-se o medo nas pessoas para que tivessem medo de tudo. E uma pessoa com medo, qualquer que seja, perde a sua autoconfiança, perde a sua tranquilidade, perde o seu equilíbrio. Quem nunca ouviu? Você não tem medo de Deus, não? Você acha que Deus castiga? Cansei de ouvir isso na minha meninice. Como é que você pode fazer uma pergunta dessa? Um dia eu cheguei para minha mãe e perguntei: mãe, se Deus é bom, justo, equilibrado, por que o nosso vizinho, cujo nome eu vou omitir, nasceu cego? Ô filho, é porque Deus quis. Falei, mãe, não posso entender esse Deus que, se ele é bom, se ele é justo, se ele é misericordioso, se ele é amoroso, como é que ele pode fazer o fulano ter nascido cego? E eu estou aqui enxergando tudo, beleza, com saúde. Então, esse tipo de raciocínio não é um desrespeito à lei divina, é uma forma de entendê-la, de compreendê-la. O que eu não posso é desrespeitá-la, o que eu não posso é fazer descaso dela, como foi dito aqui atrás. É preciso que eu tenha o devido respeito e estude e raciocine tudo com a intenção de progresso e de crescimento. Muito bem. Olha, hoje talvez a gente ultrapasse um pouquinho o tempo, porque a gente começou atrasado por dificuldades técnicas nossas. Mas, para encerrar aqui essa parte, da minha parte, essa parte aqui com relação à fé religiosa e a fé da condição inabalável que é raciocinada, como qualquer pessoa, eu passei bons anos da minha vida, no final da infância e na juventude, procurando essas respostas. Fui criado na religião católica, respeito, conheci e sei de pessoas da religião católica de uma fé profunda, que dá uma tranquilidade, uma estabilidade fantástica. E, portanto, a teologia, a doutrina católica, é uma belíssima doutrina que atende a um número inumerável de pessoas. Mas, a mim, eu precisei de respostas que lá não encontrei. Então, eu passei um bom período à procura da explicação, da ideia, do raciocínio, algo que me fizesse compreender e tirar da minha cabeça as dúvidas que eu tinha. Dúvidas básicas, essenciais na vida da pessoa. Até que um dia eu li essa frase
no frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo. Fé inabalável só é o que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Neste dia, eu despertei. Essa fase me emociona muito até hoje. E cada um de nós descobriu, despertou à sua maneira. Que cada um de nós fortaleça esse despertamento. Que cada um de nós cresça, porque é da lei que a gente cresça, que a gente se desenvolva. E vamos também observar o seguinte: aqueles como nós que aceitaram a doutrina espírita, com todas as explicações, com todas as certezas que ela nos dá, além da responsabilidade que também nos dá, mas uma coisa equilibra a outra. Se eu eventualmente tenho uma dificuldade e sofro, eu vou entender por que estou passando por aquela dificuldade, porque aconteceu isto ou aquilo que levou àquela situação. E na medida em que eu tenho dificuldades, mas eu entendo o que se passou, eu tenho a minha compreensão facilitada. Só um segundo. Muito bem. Vamos ver aqui o que mais temos aqui. Selma ainda colocou também, não como castigo, Deus, né? Não como castigo, como muitas vezes acreditamos, mas objetivo principal de uma mudança mais profunda na ordem das coisas, visando o aceleramento da evolução da humanidade. E é verdade. Quer queiramos, quer não, nós seremos tolhidos, tocados para a frente, para o progresso, para o futuro. Cabe a nós sermos levados como a mão amiga que é colocada às nossas costas ou com o ferrão. A escolha é nossa. Selma, verdade, senhor Miranda, Deus não castiga. O José Gonçalves, o José Soares, ele colocou aqui um exemplo de persistência, de perseverança, de tudo para a gente. É o Chico, com certeza. Chico, com certeza, é um exemplo fantástico para todos nós. E nós devemos sempre nos mirar naqueles que são o maior exemplo. Óbvio que eu não estou com pretensão de já chegar à situação dele no curto espaço de tempo. Mas se eu posso me medir o que tem mais evolução e está mais acima, é com ele que eu vou usar de referência para que eu possa fazer e desenvolver o meu progresso. Ok? Muito bem. Tem mais alguma coisa aqui? Não. Então, meus amigos, vamos agora passar para o Livro dos Espíritos. São 10h21. Vamos ver se a gente conversa uns 15 ou 20 minutos sobre o Livro dos Espíritos. E aí a gente encerra para não cansar vocês demais. Hoje, nós temos, na parte terceira, no capítulo 8º, do subtítulo Civilização, nós temos a pergunta 793, que diz o seguinte: por que indício se pode reconhecer uma civilização completa? Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral.
Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções. Não tereis, todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos que hão percorrido a primeira fase da civilização. Antes do comentário do Kardec, vamos, da nossa parte, raciocinar aqui um pouquinho a respeito. Como reconhecer uma civilização completa? Exclusivamente pelo seu desenvolvimento moral. Por que pelo seu desenvolvimento moral? Eu costumo dizer que as leis morais são o caminho, a diretriz, a medida das coisas. Assim como eu tenho a medida de metro para poder medir qualquer coisa material, eu tenho a medida moral para medir todas as coisas, inclusive as materiais e, sobretudo, as espirituais. Por que isso? Porque é ela que nos dá o limite do certo e do errado. É ela que nos diz: está de acordo ou não está de acordo? É ela que nos diz: estão cumpridas as leis divinas e naturais ou não estão? E dentre as leis divinas e naturais, duas se sobressaem. Uma chama-se lei de amor, a outra chama-se lei moral. Eu fui me emocionar aqui e o meu nariz resolveu escorrer. Muito bem. Eu queria colocar isso para que a gente pudesse raciocinar a respeito. E no final da resposta aqui, ele diz, né, que só seremos efetivamente civilizados quando tivermos banido os vícios que desonram a nossa sociedade, quando vivermos como irmãos e quando praticarmos a caridade cristã. Ou seja, levarmos a solidariedade no grau máximo, que é o grau do amor. Até então, enquanto nós não chegarmos nesse estágio, seremos apenas povos esclarecidos que hão percorrido a primeira fase da civilização. E Kardec, é claro, numa pergunta aqui anterior, 400 alguma coisa, se não me engano, em que ele diz que o progresso intelectual vem antes do progresso moral, o que é natural, porque eu preciso aprender a ler, eu preciso aprender a escrever, eu preciso aprender a raciocinar, eu preciso aprender uma série de lições para que eu possa, a partir daí, ler, raciocinar, entender sobre as leis divinas e naturais que me trazem o conceito moral. O que ocorre, na verdade, de desequilíbrio que a gente observa é exatamente o fato de que nós estamos com um progresso intelectual e técnico muito avançado e um progresso moral ainda muito incipiente. Se nós analisarmos rapidamente as desigualdades do nosso planeta entre os muito abastados e os famérrimos que nós temos em vários países, se nós imaginarmos a falta de hospitais por falta de investimento,
e o volume absurdo de investimentos em armamentos para a guerra, nós já temos 2 exemplos mais do que claros de como a nossa civilização ainda está na primeira fase. 2000 anos e pouquinho da vinda do Cristo, e nós avançamos, nós melhoramos, nós crescemos, mas moralmente muito menos do que deveríamos haver crescido. Vamos nos esforçar para que a gente possa conseguir elevar o nível moral até equilibrar-se com o desenvolvimento cultural, intelectual e tecnológico. Aí nós vamos ter um mundo de regeneração, de que a doutrina já nos fala, e nós esperamos e desejamos e queremos participar dele. Então, o que façamos por merecer ter condição de participar desse mundo de regeneração aqui no nosso planeta. Ok? Vamos agora para o comentário do Kardec. A civilização, como todas as coisas, apresenta gradações diversas. Uma civilização incompleta é um estado transitório, que gera males especiais desconhecidos do homem no estado primitivo. Nem por isso, entretanto, constitui menos um progresso natural, necessário, que traz consigo o remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou, males que desaparecerão todos com o progresso moral. De 2 nações que tenham chegado ao ápice da escala social, somente pode considerar-se a mais civilizada, na legítima acepção do termo, aquela em que exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, em que os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, em que a inteligência possa desenvolver-se com maior liberdade, em que haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, em que menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta e de nascimento. Por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, em que as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas, assim para o último como para o primeiro, em que com menos parcialidade se exerça a justiça, em que o fraco encontre sempre amparo contra o forte, em que a vida do homem, sua crença e opiniões sejam melhormente respeitadas, em que exista menor número de desgraçados, enfim, que todo homem de boa vontade esteja certo de lhe não faltar o necessário. Ao ler isso, eu estou fotografando a nossa sociedade. De novo, Kardec escreveu isso no século XIX. Pouco crescemos e progredimos de lá para cá. Em alguns aspectos, muito. No aspecto moral, muito pouco, lamentavelmente. Mas vamos lá. Quando ele fala aqui que a civilização apresenta diversas gradações, é verdade. E dentro de cada núcleo civilizado, existem ainda outras gradações. Gradações em função de grupos, de profissões, de ideias, de conceitos, de religiões. Há gradações, mas de certa forma, hoje convivemos. E ele diz que a civilização traz males
que o homem primitivo não conhecia. É verdade. A nossa dificuldade de crescimento e de progresso civilizatório, a gente vai descobrindo as coisas com o tempo. Vou dar um exemplo simples para a gente entender. Houve um determinado momento, por volta de 1800 e muito, que iniciou-se a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi uma maneira com que o homem conseguiu trazer produtos em maior volume para atender a humanidade que estava à sua volta. O que aconteceu? Diversas fábricas foram montadas sem qualquer preocupação de cunho com o ambiente, então expeliam-se gases, resíduos, tudo ficava na natureza, e aí tivemos problema, apareceram doenças típicas de um estágio evolutivo civilizatório. E como esse, qualquer de nós vai pensar em muitos outros que surgiram com o tempo. Só estou citando esse porque foi um marco importante na vida da civilização, aonde depois disso, inclusive, moralmente, veio a sociedade de consumo, o consumismo, a preocupação maior de ter do que ser, enfim, todas as outras coisas aí que acontecem aí pelo caminho. E, na medida em que a gente vai se aperfeiçoando, você vai evitando alguns males daqueles que você próprio criou em estágios anteriores. Exemplo, meio ambiente, para ficar só nele. Quantas leis existem hoje, quantas normas existem hoje, quantos filtros existem hoje para indústrias e para indústrias que poluem e tal, né? E quando eu falo disso, eu me lembro aqueles que vivenciaram a Mannesmann aqui em Contagem. A Mannesmann, como qualquer siderúrgica da época, poluía muito. E, em função das primeiras leis de preocupação com o meio ambiente, a Mannesmann adquiriu filtros e colocou nas suas chaminés os filtros para evitar que saísse aquela fumaça cheia de resíduo que sujava as casas, as ruas, provocava doenças respiratórias e tal. E aí tem uma charge do Estado de Minas da época, eu era estudante aqui em Belo Horizonte, em que o operário chega na janela, olha lá para o lado das chaminés da Mannesmann e viu que não tinha fumaça e diz: oba, greve! Como ele não tinha informação de que colocou-se filtro, ele achou que a fábrica tinha parado, que estava em greve, que ele não precisava ir trabalhar naquele dia. Foi a charge do Estado de Minas a respeito do dia em que a Mannesmann inaugurou os filtros antipoluentes que ela tinha. Né? Muito bem. Passada essa fase, vamos lá agora conversar um pouquinho mais sobre isso aqui. De duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social, somente pode considerar-se a mais civilizada na legítima acepção do termo, aquela em que exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho. Nem vou comentar. Em que os hábitos sejam mais intelectuais e morais que materiais. Esse eu vou comentar um pouquinho. Quando eu era menino pequeno lá em Barbacena, nós tínhamos aulas sobre civilidade, sobre religiosidade, sem determinar uma ou outra. Eram princípios que eram colocados para nós como forma de conhecimentos morais. Isso acabou, não tem mais. Foi proibido, o Estado é laico, então não pode. Estamos, muitas vezes, distorcendo os conceitos para justificar situações. O fato do Estado ser laico
Não significa que ele não deva dar, nos primeiros anos básicos das escolas, uma ampliação dos conceitos morais, que é obrigação dos pais darem nos primeiros anos de vida. A educação básica é em casa. A educação no colégio é complementar, ampliatória de conceitos e de conhecimentos. Dentre eles, obviamente, é preciso que haja o conceito moral, que é básico. Acabamos de ler que uma civilização está apenas na primeira fase se ela não tem desenvolvimento moral. Então, é preciso que nós trabalhemos, lutemos e procuremos dar para as novas gerações esses conceitos intelectuais e morais necessários para que a sociedade de amanhã, a civilização de amanhã, seja melhor do que a de hoje. Em que haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas. Como conseguir isso sem conceito moral? Eu não consigo entender. Como conseguir isso sem o estudo da lei de amor que o Cristo nos trouxe? Eu não consigo entender isso aí. Bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas. Isso pressupõe eu doar o que tenho de bom e receber o que o outro tem de bom para me ofertar. E o conceito de bom é um conceito moral. Necessariamente moral. Não há outra medida para o bom ou para o mal que não seja a lei moral. Muito bem. Em que menos enraizados se mostram os preconceitos de casta e de nascimento. Por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo. Em que as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas assim para o último como para o primeiro, em que com menos parcialidade se exerça a justiça, em que o fraco encontre sempre amparo contra o forte. Eu estou descrevendo a nossa sociedade brasileira atual, lamentavelmente. De uns 20 anos para cá, através de doutrinas falsas, trouxeram a discórdia, a divisão de classes, criando preconceitos de uns contra os outros, do branco contra o negro, da elite contra os descamisados, do homossexual, do negro, do pardo, do transexual, não importa. E isso faz com que nós tenhamos hoje a sociedade dividida. E uma sociedade dividida como está? Ou ela abandona esses preconceitos, ou ela não vai progredir moralmente como é necessário. Cabe a nós, espíritas, difundirmos tanto quanto possível, independente de conceito político, de quem quer que seja, esse lado moral das leis que nós precisamos reafirmar. E que a nossa justiça seja mais equitativa, mais equilibrada. E aqui eu faço um parênteses. Eu sou formado em Direito. Eu me formei em Direito em 1968. Não havia e não há uma cadeira de ética nas faculdades de Direito. Como pode? Ética é conceito moral, faz parte. É o desenvolvimento do conceito moral, das leis morais, do entendimento necessário para elas. Ela deveria ser cadeira obrigatória em todos os cursos, inclusive os superiores. Tem que ter a ética do engenheiro, a ética do médico, a ética do advogado, do
professor, de todo mundo. E nesse aspecto nós estamos totalmente desamparados. E ainda há teorias que desenvolvem que isso realmente não deva ser feito mesmo, propositadamente, para que a gente volte a milhares de anos atrás e o povo seja ignorante e ele consiga sendo massa de manobra, dominado. Por favor, não estou defendendo conceitos políticos, seja eles quais forem. Eu estou falando das dificuldades que nós estamos enfrentando pelos desrespeitos às leis morais que estão no Evangelho e que nós não estamos cumprindo. É exclusivamente nesse sentido que eu estou colocando. E, finalmente, em que existe o menor número de desgraçados, enfim, que todo homem de boa vontade esteja certo de não lhe faltar o necessário. Em quantos países do mundo graça à fome? Em quantos países do mundo, inclusive, lamentavelmente, o nosso país, tem gente passando fome, tem gente sem uma casinha adequada, o mais simples que seja, mas eles estão ao relento por falta de casa. Falta roupa, falta remédio, falta saúde, falta tudo. Que Jesus nos ajude no trabalho de melhorar essa civilização moralmente, para que nós possamos efetivamente crescer. É isso, gente. Esse meu final ficou praticamente como um desabafo. Me perdoem se pareceu assim, mas como qualquer espírito, essas coisas me tocam, como eu sei que tocam vocês. E é preciso que a gente se fortaleça na fé, no trabalho, para que a gente possa cooperar e desenvolver a nossa parte para uma sociedade melhor. Para encerrar, eu vou ler para vocês alguns versos de uma poeta carioca chamada Carmen Sinira, que está no Parnaso de Além Túmulo, psicografado pelo Chico, e chama-se O Viajor e a Fé. Donde vens, viajor triste e cansado? Venho da terra estéril da ilusão. Que trazes? A miséria do pecado. De alma ferida e morto coração. Ah, quem me dera a bênção da esperança, quem me dera consolo à desventura. Mas a fé generosa, humilde e mansa, deu-lhe o braço e falou-lhe com doçura. Venha ao mestre que ampara os pobrezinhos, que esclarece e conforta os sofredores. Pois, com o mundo uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus um espinho tem 1000 flores. Vamos agradecer ao Mestre Jesus a oportunidade desse encontro, que ele tenha compaixão da nossa civilização atual, de todas as dificuldades, de todos os problemas que nós criamos para nós mesmos, e que ele fortaleça a nossa fé, a nossa
esperança, a certeza de que dias melhores virão e que nós teremos oportunidade de passarmos a estágios mais avançados da civilização e que cada um de nós desenvolva o melhor dos seus esforços para merecer essa evolução, esse progresso. Que a infinita bondade do Pai nos comungue de todas as bênçãos e que, sobretudo, essa compaixão visite os hospitais, os nosocomios, as cadeias, levando paz, harmonia, entendimento, eliminando dores e sofrimentos. Que a paz do Mestre Jesus envolva neste momento a cada um de nós, com o nosso mais profundo agradecimento pela presença dele em nossas vidas. Obrigado e que assim seja. Bom dia a todos, meus amigos. Fiquem com Deus.